Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Capítulo de número 14 do Evangelho que Mateus escreve, a partir do versículo de número 30, e logo após a leitura você tem toda a liberdade de se assentar. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Glórias a Deus. Olhe para cá. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João, é considerado como o evangelho diferenciado ou ímpar, visto que os três evangelhos que o antecedem tratam de assuntos muito similares. Mas no Evangelho de João encontramos algumas narrativas que constam apenas nele, a respeito da vida e também do ministério de nosso Senhor Jesus. O autor deste evangelho nos é mostrado logo através de seu título, é o apóstolo João, que além de ser apóstolo, também é escritor de pelo menos 5 dos 27 livros do Novo Testamento, entre os quais estão um evangelho, 3 epístolas e o conhecido livro das revelações, ou livro profético do Novo Testamento, sendo este o livro de Apocalipse. Além de ser um apóstolo, além de ser escritor de 5 dos livros do Novo Testamento, João também é conhecido como discípulo a quem Jesus ama. E isso fica claro através de algumas evidências desse próprio evangelho. Capítulo 13, versículo 23, João é apresentado como discípulo amado. Capítulo 19, versículo 26, João é apresentado como discípulo amado. Capítulo de número 20, versículo 2, João é apresentado como discípulo amado. E no capítulo 21, versículo 7, e também no versículo de número 20, João é apresentado como discípulo amado. Além de ser apóstolo, escritor de 5 dos livros do Novo Testamento, o discípulo amado, João também goza do privilégio de fazer parte de um grupo de discípulos mais próximos de Jesus. E este grupo é bem conhecido, principalmente pelas diversas ministrações que já foram feitas através deles como base de mensagem. Também louvores, até as crianças conhecem esse trio. É João com mais 2 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Este homem, irmãos, tem o privilégio de caminhar com o Senhor. Segundo alguns testemunhos muito antigos, este evangelho veio como pedido de presbíteros da Ásia Menor, que perceberam que algumas heresias haviam se levantado contra a pessoa de Cristo. Então vão até o venerável ancião e pedem para que ele escreva este evangelho. João escreve com a ótica de apresentar uma exposição da verdade, colocando Cristo como tema central deste evangelho para combater as heresias que se levantavam contra ele. Se um versículo fosse escolhido que pudesse abarcar toda a temática que o evangelho de João traz para nós, acredito que digo por todos que o versículo escolhido seria o versículo de número 31 do capítulo de número 20, a saber, para que conheçais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Algo interessante deste evangelho é que percebemos que este evangelho nos traz 3 grupos de 7. Quantos grupos, irmãos? 3 grupos de 7. Quantos grupos? 3 grupos de 7. São 7 sinais que Jesus faz antes da crucificação. São 7 mensagens que Jesus prega. E também são 7 declarações que Jesus faz, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. Nos seus 7 sinais, Jesus apresenta o seu poder. Nos seus 7 mensagens, ou nas suas 7 ministrações, Jesus apresenta a sua identidade. Mas quando percebemos Jesus declarando as 7 declarações, dizendo eu sou,
Jesus apresenta de forma figurada que ele é a resposta que o homem precisa. E sim, Jesus é a resposta que o homem precisa. Quando Jesus apresenta os 7 sinais, que são muito conhecidos, acredito que a maioria dos que estão aqui, se não todos, conseguem citar estes sinais. Pode ser que você não consiga catalogá-los e colocá-los cronologicamente na história, mas você conhece esses sinais. Quais são eles, Tiago? Água sendo transformada em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico do tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, Jesus caminhando sobre as águas, Jesus curando um cego de nascença e, por fim, a ressurreição de Lázaro. Em cada um destes sinais, é Jesus nos dando motivos sobrados de glorificá-lo, pois ele está apresentando o seu poder. Tiago, como nós conseguimos entender? De uma forma bem simples para que você possa absorver. Nós podemos entender este poder em 7 degraus trabalhados com base nestes 7 sinais. O primeiro degrau é água sendo transformada em vinho. Água sendo transformada em vinho. Todo mundo sabe que este sinal aconteceu em uma festa de casamento, um momento muito especial, em que um casal decidiu unir-se neste matrimônio, mas foram muito inteligentes, mandaram o convite para Jesus, e nesse convite, a resposta de Jesus foi positiva. Tiago, então, a montagem disso é entender que Jesus recebeu o convite, está vindo para o casamento, mas o casamento que Jesus estava também teve a dificuldade, a aflição dos problemas? Sim, pois nós não estamos aqui para pregar dizendo que andar com Jesus, ter Jesus em nossa vida, nos exime de passar dificuldade e provação. Não, Jesus está na festa e o vinho acabou. O vinho é um dos sinônimos de alegria na Bíblia Sagrada. Então quer dizer, Tiago, que o casamento, que fez tudo certo e convidou Jesus para fazer parte dele, teve o final ou a finalização da alegria? Sim, mas a certeza de quem convida Jesus para fazer parte de seu matrimônio, convida Jesus para fazer parte da sua família, é saber, quando acaba-se as expectativas de alegria, Jesus é aquele que tem a palavra de ordem para dizer: enchei de água as talhas. Mas nós precisamos de vinho, diferente de água. Embora os dois sejam líquidos, as diferenças são gritantes. Um tem cheiro, outro não tem. Um tem sabor, outro não tem. Um tem gosto, outro não tem. E qualquer uma dessas características que for aplicada à água, a torna hipotável. Ou seja, qualquer água que tem cor, as pessoas rejeitam. Qualquer água que tenha sabor, as pessoas rejeitam. E qualquer água que tem odor, as pessoas também rejeitam. Eles estão dizendo: Senhor, nós precisamos aqui de vinho, mas o Senhor nos oferece água. Mas Jesus faz essa transformação para nos ensinar que o poder do Jesus que nós saímos para adorar nesta noite de domingo é um poder transformador. Aleluia. A segunda coisa, João está nos apresentando a cura do filho do oficial do rei. Esta cura não aconteceu como outros milagres, como a imposição de mãos. Jesus não tocou, não entrou na casa, não esteve fisicamente presente, mas com uma palavra cura aquele moço, cura aquele rapaz, para nos ensinar que não é um jargão do pregador, dizendo para você: levante a sua mão, pois enquanto você glorifica Ele aqui nessa noite, o Senhor vai na tua casa, opera sinais e maravilhas. Isso não é do pregador, isso é bíblico. O poder dele é um poder que transcende o ambiente, não está contido por estas paredes que limitam este templo, mas o poder de Jesus vai muito além do que pensamos, e nos ensina que não é um jargão do ministro, mas é uma verdade bíblica. Enquanto você adora Ele aqui, Ele faz maravilhas para você. Enquanto você glorifica, Ele pode resolver situações. Então entendemos que é um poder transformador, entendemos que é um poder que transcende o ambiente. Mas o terceiro sinal é a cura do paralítico do tanque de Betesda. O homem que está há 38 anos em uma situação. Eu conheço, e você também deve conhecer, pessoas que carregam dramas em suas vidas durante semanas, meses,
anos e até décadas, mas estas situações podem ser resolvidas com o encontro com Jesus, pois Jesus tem poder de mudar situações instantaneamente. Enquanto não se depara com Jesus, a expectativa dos homens está aqui na terra, mas depois que se depara com Jesus, ele percebe: aquilo que eu demorei tanto tempo na minha vida para resolver, o encontro com Jesus resolveu em um espaço curto de tempo. Aleluia. O quarto sinal é nos ensinando que, além de ter um poder transformador, além de ter um poder que transcende o ambiente, além de ter um poder que muda instantaneamente situações, ele está multiplicando pão e peixe. Esta multiplicação foi tremenda, pois ela foi a partir do pouco. Pouco para nós representa muita dificuldade. Se você vai até alguém que tem pouco dinheiro e diz: vai comprar o veículo, ele diz: não consigo, pois afinal de contas eu tenho pouco recurso. Se você vai até alguém que tem pouca saúde, essa pessoa lhe responderá: eu não tenho uma condição momentaneamente ou duradouramente de praticar esportes, pois o doutor, o médico declarou que pouco é me dado em saúde. O pouco para nós sempre representa dificuldade. O pouco para nós representa também a dificuldade de olhar para o futuro com bons olhos, de desejos, de realizações. As pessoas que têm pouco não vão colocar o pouco que têm em um investimento perigoso, pois afinal de contas elas temem muito a mudança de estado. Agora eu tenho pouco, mas se eu envolver os meus recursos em algo perigoso, eu vou deixar de ter pouco e passar a não ter nada. Então é melhor ter pouco do que não ter nada. Mas quando o pouco que eu tenho é transferido em um ato de fé para o Senhor, a situação muda, pois está na mão daquele que tem poder de multiplicar. E tudo que se fala no altar precisa se comprovar. Quando olhamos para a história de Elias, é apaixonante. O Senhor leva o seu profeta a ser cuidado por corvos, mas num dado momento o rio seca, e o Senhor direciona esse profeta para Serepta, para a casa de uma viúva, não uma viúva abastada, não uma viúva com condições e posses, mas uma viúva que estava definhando em necessidades. E quando se depara com ela, ele se depara com uma mulher que está apanhando alguns gravetos, e logo lhe faz um pedido: me traz um pouco de água. E ao perceber que a mulher se disponibiliza a ir buscar água, ele faz o segundo pedido: junto com a água, traz também um pouco de alimento. A mulher então revela as tristezas da sua existência: eu não tenho nada, estou fazendo o apanhar de alguns gravetos para ter a última refeição com o meu filho, e assim nós morreremos. O profeta propõe para ela então o caminho do milagre: vai e traz primeiro para mim. Então quer dizer que eu vou oferecer para ti, que é o representante de Deus, e eu vou morrer sem ter a dignidade da última refeição? Não, é que se você entregar o pouco em um ato de fé, receba. A farinha na panela não acaba, o azeite da botija também não, até que o Senhor faça chover. Aleluia. Tiago, esse Jesus é poderoso? É. E qual é o poder dele? O poder de Jesus é um poder que transforma. O poder de Jesus é um poder que transcende esse ambiente. O poder de Jesus é um poder que muda instantaneamente situações. Mas o poder de Jesus também é um poder que multiplica o pouco. Aleluia. O quinto sinal é Jesus caminhando sobre as águas. Isso aqui é interessante. Os discípulos notaram muitas coisas, mas a cada momento Jesus está disposto a surpreendê-los, para nos ensinar que Ele é bem maior do que a gente pensa. A nossa mente não consegue comportar a dimensão e a grandeza do Jesus que nós viemos adorar. Mas eu me lembro de pastores muito simples, que dirigiram as congregações das quais eu fui membro, e esses pastores não eram extremamente poderosos em sua eloquência, mas sempre subiam com muita simplicidade, com palavras poderosas para entregar para a igreja, dizendo: Jesus manda em tudo, Jesus manda
manda em tudo. Jesus manda em tudo. Como assim, Tiago? Jesus manda no vento, mas ele manda também na água. Jesus manda no vento e na água, mas manda no fogo. Jesus manda no vento, na água e no fogo, mas também manda na terra. Jesus manda no vento, na água, no fogo, na terra, mas também manda no céu. Jesus manda no vento, no fogo, na água, na terra, no céu, mas também manda nos anjos. Jesus manda nos anjos, nos arcanjos, querubins, nos serafins. Jesus manda em principado, potestade. Jesus manda no diabo, no inferno. Tudo está subordinado ao poder do Jesus que nós viemos adorar. Oh, glória! Oh, eu sinto a presença dele nesse lugar. O sexto sinal apresentado por João nos ensina que o Jesus que nós saímos nesse domingo para adorar é um Jesus que tem poder transformador. É um Jesus que tem um poder que transcende o ambiente. É um Jesus que tem um poder de mudar instantaneamente situações. É um Jesus que tem poder de multiplicar o pouco. É um Jesus que tem poder sobre todas as coisas. Mas também é o Jesus que tem poder de mudar as situações que acompanham a vida do homem desde seu nascimento. É um jovem cego desde seu nascimento. E a expectativa humana para alguém que tem uma situação em sua vida desde seu nascimento não vai mudar até o dia da sua morte. Nasceu em uma família desestruturada, então a expectativa é que o fruto não caia muito longe da árvore. Se o pai não chegou, os filhos também não vão chegar. Se a mãe não conseguiu, os filhos também não vão conseguir. É uma família desestruturada, mas o encontro com Jesus nos ensina, ele tem o poder de mudar a realidade da história da vida do homem. Nasceu torto, mas ele endireita. Oh, glórias a Deus. E por fim, João nos ensina que o poder dele está sobre a vida e a morte. Em Apocalipse capítulo de número 1, ele disse para João: eu tenho, não vou ter, eu tenho, não tive, eu tenho, João, a chave da morte e do inferno. Aquilo que para vocês é tão precioso está no meu domínio. Vive quem eu quero e morre quem eu quero. Aleluia. Quando ele faz as 7 declarações, é algo emocionante, pois Jesus é a resposta que o homem precisa. Tiago, Jesus é a resposta? O homem está na terra e diz: eu já sentei em todas as mesas, pastor Anderson, e não encontrei uma mesa que consiga saciar a fome do meu ser. Eu sentei na mesa da fama e me reconheciam por onde eu passava, mas a fama não tirou a fome da minha alma. Eu sentei na mesa da riqueza e consegui os melhores carros, as melhores casas e tudo que os meus olhos desejavam como algo a ser alcançado por pessoas aquisitivamente poderosas, eu tive, mas a riqueza não tirou a fome da minha alma. Eu tive vários relacionamentos, saía de um, entrava em outro, mas os vários relacionamentos não tiraram a fome da minha alma. Aí eu fui para as drogas e os entorpecentes, quer líquidos, quer em pó, não tiraram a fome da minha alma. Não tem nada que mata a minha fome. Aí Jesus diz: isso é verdade. Não tem nada na terra que possa matar a fome do homem. Mas a resposta sou eu. Se você não encontra nada que mate a sua fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí o homem diz: eu estou em escuridão e não sei por onde ir. Eu estou em escuridão e a escuridão me deixa confuso, sem orientação. E Jesus diz: é verdade. É isso que a terra te oferece, escuridão, mas eu sou a luz do mundo. Aí o homem diz: na terra não pode ter muita expectativa. Aqui não encontramos um caminho. Aqui nós nos deparamos com uma mentira. E aqui a certeza é morte, morte, morte. Aí Jesus brada dizendo: a realidade, a expectativa do homem é verdade, mas eu sou a resposta que conserta essa expectativa negativa. Porque se vocês não me encontram, eu sou o caminho. Se vocês se deparam com mentira, eu sou a verdade. E se vocês esperam apenas morte, eu sou a vida. Aleluia. Aí o homem diz: eu estou extremamente indefeso, não há quem me defenda do meu adversário, e a certeza é que mais cedo ou mais tarde eu serei uma vítima e também uma presa aos seus dentes. Aí Jesus faz uma proposta: é só passar pela porta que sou eu.
que depois que você passar, você tem um guardião, e esse guardião não opera no 12/36, ele não trabalha dia sim e dia não, ele não trabalha apenas em horário comercial. Quem é ele? Ele é o bom pastor que defende a ovelha de dia, de noite e de madrugada. Oh, aleluia! Que Jesus tremendo. João faz muitas declarações em seu evangelho, mas no final deste evangelho, ele está nos demonstrando um período muito dramático da história de um dos apóstolos mais conhecidos. Sim, ele que foi o líder da igreja em Jerusalém, um dos apóstolos mais conhecidos que a Bíblia fala, uma pessoa que muitos se identificam por ser um homem muito reativo, é Pedro. E faz-se uma tarefa muito difícil para qualquer pregador, obreiro, pastor, falar sobre Pedro e não lembrar de sua chamada. A chamada de Pedro é algo muito completo, e os 4 evangelhos falam da chamada dos discípulos iniciais de Cristo, e cada um destes evangelhos vai nos trazendo alguns detalhes que aprendemos o que é chamada. Na chamada de Pedro, Tiago, aprendemos muitas coisas. O que se aprende na chamada de Pedro, Tiago? Quando olhamos o relato da chamada, a partir de Mateus capítulo de número 4, percebemos que Jesus está passando pela praia, quando encontra 2 grupos de irmãos, é Pedro e André, Tiago e João, e a chamada de Jesus é: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixam as redes, o barco, e passam a seguir Jesus, para nos ensinar que o primeiro passo de uma chamada é a renúncia. A primeira coisa em uma chamada é a renúncia. E olhe bem para cá, e eu vou te dizer algo que não vai sair da sua mente. Todo chamado deixou coisas para trás. Não tem quem foi chamado pelo Senhor que não teve que deixar algumas coisas. É Abraão que tem que deixar a sua terra, a casa do teu pai, a parentela, e também a condição de decidir para onde ele quer ir. Ele deveria seguir para onde Deus lhe mostraria. É Eliseu que deixa juntas de bois, é Davi que deixa o rebanho, é Levi que deixa a mesa de cobrança de impostos. O Senhor te chamou para deixar algo para trás. Aleluia. Algo sempre vai ficar para trás. Aí alguém se apresenta para você em um dado momento na conversa dentro da empresa, na escola, na faculdade, na rua, no mercado, e diz: eu não entendo você. Você para mim é um ponto de interrogação. O que te faz entregar a adolescência, juventude, a sua melhor parte da vida, indo para a igreja, servindo ao Senhor, louvando? Não dá para deixar isso para o final. Só que aí a gente percebe uma coisa, que a nossa renúncia nos leva a ter uma visão completa do que está acontecendo. O mundo oferece, Tiago, é claro que oferece. O mundo oferece delícias, prazeres, contentamentos, relacionamentos, riqueza. Só que tudo que o mundo oferece para você deve ser visto da seguinte maneira: tudo é transitório, tudo é passageiro. E nós temos um ditado popular que diz assim: caixão não tem gaveta. O que eu ganho materialmente aqui no mundo, fica aqui no mundo no dia da minha partida. A casa pode ser boa, mas ela não te acompanha. O carro pode ser dos melhores, mas ele não vai te acompanhar. O recurso financeiro pode estar na conta, mas não vai te acompanhar para a eternidade. Tudo é transitório, passageiro, e o homem vai vivendo atrás das delícias e prazeres terrenos, e no final de sua vida percebeu: eu persegui tanto essas coisas e não percebi que a vida se foi e nada do que eu conquistei me acompanha. Aí pergunta para o crente, e o crente percebe: se eu contemplar tudo que me foi oferecido para abrir mão em renúncia a tudo que é da terra, já estou ganhando. Porque tudo que ele me oferece não é transitório. Tudo que ele me oferece não vai embora. Ele não derramou sobre mim uma alegria como em um conta-gota, mas ele despejou como uma cachoeira sobre mim. E eu sei, aleluia, que eu entrei nesse caminho para ir até o final. Oh, mas tem aflição, eu continuo nele.
Mas tem lágrima, eu continuo nele. Mas tem sofrimento, eu continuo nele, porque eu sei que tudo será duradouro. O céu me entregará realizações duradouras. Jesus declarou que ajunta aqui pode sofrer o risco, porque pode ser que os ladrões tenham os projetos para levar o recurso financeiro, pode depositar no banco, eles entram lá, pode transportar pelas rodovias, eles conseguem tomar, podem levar pelos navios, eles conseguem tirar. A traça e a ferrugem corrói para nos ensinar que o tempo consegue corroer as maiores riquezas materiais, mas Jesus diz: ajuntei tesouro no reino dos céus. Por que, Jesus, aí não tem inflação? Não. Aqui o ladrão não rouba e não mina. A traça e a ferrugem não corrói. Aleluia. O céu nos entrega aquilo que é duradouro e permanente, igreja. Então entendemos que o primeiro princípio da chamada deles é a renúncia, é deixar para trás, é abandonar algumas coisas. Só que quando nós vamos para o relato de Lucas, aprendemos algumas outras coisas também. Lucas fala a respeito da chamada, Tiago fala, Lucas capítulo de número 5, lá está Jesus de novo na praia, e uma multidão está se aproximando. Jesus entra no barco e diz assim, afasta um pouquinho da terra. O que é chamada, Tiago? É afastar um pouquinho da terra. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa, e guarde isso: Jesus te chamou para uma profundidade nova. Aleluia. E Ele não te chamou para ter água no tornozelo, nos joelhos ou na cintura. Por quê, Tiago? Se você for a um parque aquático, a uma praia, existem homens contratados ali que vão servir como salva-vidas. E você chegando até eles dizendo, não sei nadar, o que é que você me orienta? Todos eles vão dizer a mesma coisa: só entre até um limite da água onde você tem a segurança de voltar diante de qualquer perigo. Se você não sabe nadar, não entre em uma profundidade que você não seja o senhor da situação. Aí o que acontece? Você decidiu se afastar um pouquinho da terra, mas disse, eu vou com água só no tornozelo, porque eu ainda sou senhor da minha vida. Eu volto quando eu quero. Você não percebeu, mas na medida que tu andou, Ele fez a segunda medida, e a água foi no joelho. Você disse, eu ainda sou senhor da minha vida, dá para ficar nessa profundidade. Ele contou mais uma, e a água veio na cintura, e você disse, eu ainda volto quando eu quero. Mas na medida que você vai se envolvendo com Ele, você não percebeu que Ele fez a quarta medida. O pé parou de pegar no fundo das águas, a correnteza aumentou, e já não são mais águas que você sente o limite delas, mas são águas que devem ser atravessadas a nado, e as correntes do Espírito te fazem entender, não é mais você, sou eu que estou na direção da tua embarcação. Aí você pode dizer como o apóstolo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que diz aonde eu vou, aonde eu chego, o que eu prego, o que eu falo, quais são as minhas atitudes. Mas Tiago, eu conheço bem Lucas capítulo de número 5, quer dizer que eles se afastaram, entraram em uma profundidade nova com Jesus, mas eles continuam frustrados, pois não pescaram nada. Só que na medida que eu entendo que a minha chamada me leva a renunciar, me afastar da terra, me aprofundar com Ele, eu também entendo que eu entrei no ambiente onde a provisão que eu preciso vem do céu. Eu sei que a sua expectativa foi uma pesca que não te deu resultados, mas a ordem dele é lança a rede, lança a rede, lança a rede, lança a rede, lança a rede. Senhor, eu pesquei, mas nada consegui, mas segundo a tua palavra eu vou lançar de novo. Aleluia. Provisão do céu, provisão do Senhor. Aleluia. Qual é, Tiago? A quarta lição da chamada dos discípulos. Além de renúncia, além de profundidade, além de provisão,
Quando Pedro chega na praia, ele faz o reconhecimento: Senhor, vai-te de mim, sou digno não. Vai embora, Senhor, eu sei quem sou eu e sei quem é o Senhor. Porque todo chamado também ele reconhece quem é ele e quem é o Senhor. O que é isso, Tiago? É reconhecer, não é a minha habilidade, não é o meu estudo, não são os meus diplomas, não é a minha oratória, não é a minha entonação vocal, não são as minhas habilidades, não são os meus talentos. Eu sei que eu posso ter tudo isso, mas é por Ele, é para Ele, é com Ele. Como assim, Tiago? Entenda uma coisa: quer ser usado por Deus? Entenda, tu és um instrumento na mão dele, mas o instrumento sozinho não faz barulho. Você pode chegar aqui de madrugada, a bateria vai estar em silêncio, o violão, a guitarra, o violino, saxofone, clarinete, tudo vai estar em silêncio, pois ele só consegue produzir o som se estiver alguém ali envolver a tal ponto de fazer a essência para a qual ele foi construído existir. O que é isso, Tiago? Pode ser bom e ter talento, mas o importante é saber, eu estou na mão daquele que sopra em mim e faz com que eu entenda, é Ele que está me utilizando. Aleluia. O que é chamada, Tiago? Chamada é renúncia, chamada é profundidade. A chamada de Pedro nos ensina provisão, e a chamada de Pedro nos ensina o quê? Reconhecimento. Mas quando João vai falar a respeito de chamada, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 40, foi ali que Jesus trocou o nome dele. Tu és Simão, mas serás chamado de Pedro, porque o encontro com Jesus muda a vida do homem. O encontro com ele muda, aleluia. Se nessa noite, irmão, a gente pudesse entregar o microfone para alguns personagens bíblicos, eles iriam corroborar com essa declaração. Imaginemos entrando aqui a mulher que estava encurvada e perguntaríamos para ela: realmente o encontro com Jesus muda a vida do homem? E ela diria: muda, porque antes de Jesus eu andava encurvado e o ambiente que eu mais contemplava era o chão. E depois de Jesus eu me encontrei com Ele e me endireitei, e o meu semblante não olhava mais para o solo. Agora eu consegui contemplar o céu, pois quem anda com Ele, se encontra com Ele, tem a sua ótica mudada. Não é mais a terra, mas o que eu olho é para o céu. Aí nos depararíamos com o segundo personagem bíblico se aproximando: quem é você? Ele diria: eu sou Bartimeu. E como foi o seu encontro com ele? Realmente muda? Muda. Antes de Jesus eu era cego, antes de Jesus eu vivia à beira do caminho, e antes de Jesus eu mendigava. E depois de Jesus, não sou mais cego, Ele abriu meus olhos. Depois de Jesus eu não estou na beira do caminho, eu entrei no caminho em direção ao céu. E depois de Jesus eu não mendigo mais, mas Ele me colocou numa mesa que tem pão todo momento oferecido para os seus servos. Vem chegando mais um: quem é você? Eu sou o ex-endemoniado gadareno. E é verdade, o encontro com Jesus muda? É claro que muda. Antes de Jesus eu morava no cemitério, andava de dia e de noite, se feria com pedras, eu estava nu e todo mundo tinha medo de mim no bairro. E depois de Jesus eu não estava mais nu, mas Ele me cobriu com as vestes da salvação e com o seu manto de justiça. Depois de Jesus eu não moro no cemitério, porque Deus passou a morar dentro da minha vida. E depois de Jesus eu não ando de dia e de noite, eu cheguei no lugar mais alto que o homem consegue chegar. Eu cheguei aos pés do Senhor Jesus, aleluia. Encontro com Ele muda. Serás chamado de Pedro. Tiago, eu só não entendi o porquê que é que você fez a leitura de dois textos. Você leu em João capítulo 21 e depois Mateus capítulo de número 14. No capítulo de número 14, Jesus está fazendo uma multiplicação de pão e peixe. Você conhece bem o texto. Depois desta multiplicação, Jesus está vivendo um período de sucesso ministerial. É algo a ser divulgado por onde as pessoas passam. A gente estava lá
e mais de 5.000 pessoas foram sustentadas. Eu vi, foi pouco colocado na mão dele, mas ele sustentou todo mundo e ninguém saiu com fome. É sucesso ministerial. Só que no sucesso ministerial Jesus nos ensina, o sucesso ministerial pode chegar, mas nunca se esqueça que o sucesso ministerial não deve ser tratado ao som dos aplausos, aos holofotes, no reconhecimento, mas deve ser lidado em um período de intimidade em oração. Jesus sobe para orar e diz para os discípulos: vão na frente. Os discípulos começam a travessia e pela madrugada lá vem Jesus caminhando sobre as águas. É um texto bem conhecido. Os discípulos se assustaram pensando que era um fantasma, mas Jesus disse: não temais, sou eu. Ali está Pedro com sua palavra para dizer: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E por que eu li isso? Porque no capítulo de número 14 a gente consegue colocar o índice da história de Pedro em 3 momentos. É Pedro andando sobre as águas, é Pedro afundando e Pedro sendo resgatado. Pedro andando sobre as águas, Pedro afundando e Pedro sendo resgatado. Pedro anda sobre as águas diante do poder da declaração que ele faz: se és mesmo, manda ir ter contigo. E quando é, Tiago, que a gente vê Pedro caminhando, vivendo o sobrenatural? É só olhar para as declarações de Pedro. Quem aqui não se lembra da declaração do capítulo 16 de Mateus? Quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E lá vão eles responder. Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos outros profetas. Ele resume a esfera da pergunta dizendo: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: deixa que eu falo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia dizendo: Pedro, tu está com contato, hein? Pois quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando é que a gente vê Pedro andando sobre as águas? É só ir para João capítulo de número 6. É uma multidão que diz: o pregador esvaziou o congresso. Jesus conseguiu esvaziar, irmão, o ambiente de pregação. Dura é essa palavra. Quem é que pode escutar Jesus pregando? Jesus, ao ouvir que a multidão está indo em declaração, diz aos discípulos que ficaram: vocês também não querem ir? Aí Pedro diz: pode deixar que eu falo. Senhor, para quem iremos nós? Nos mostra aí, Jesus, alguém que é semelhante ao Senhor. Nos mostra aí alguém que consiga empatar contigo. Nos mostra aí, Senhor, alguém que consegue ser pelo menos o vislumbre daquilo que o Senhor é. Por que, Pedro? Ele responde: só tu tem palavra de vida. Pedro está caminhando sobre as águas. Pedro está, quando no capítulo 10 Jesus diz: eu vos dou poder e autoridade. E ele recebe também. Só que o problema de Pedro é que ele, enquanto está caminhando direcionado para Cristo, as coisas estão dando certo. Mas a Bíblia diz assim: e sentindo o vento. Agora, entenda uma coisa: não é o vento que é o problema. Vento tem para todo mundo, irmão. Tiago, eu sou pregador, tem vento. Tiago, eu sou dirigente do departamento, vai ter vento. Tiago, eu estou regendo o coral, tem vento. Tiago, eu sou maestro, vai ter vento. Tiago, eu sou cooperador, tem vento. Tiago, eu sou diácono, presbítero, evangelista, pastor, vai ter vento para você também. O problema nunca foi o vento, mas a forma que você lida quando o vento chega. Começou a sentir o vento e teve medo. E o medo na Bíblia, e não é mensagem para hoje, mas o medo na Bíblia te leva a fazer algumas coisas. Por exemplo, o medo te leva a fazer aquilo que não era para fazer. Lembra de Saul? A ordem do Senhor para ele é: espera 7 dias. Aí Samuel vem e oferece o sacrifício. O Senhor já tinha cumprido todas as promessas, mas agora pede a responsabilidade de um compromisso de Saul. Eu cumpri as minhas promessas, mas seja responsável em cumprir a minha ordem. É só esperar, e é Deus falando com alguém aqui. É só esperar. Mas Samuel, na visão de Saul, demorou muito. E ele começou a ver que o adversário descia. E ele teve medo de ser oprimido e vencido. Então ele tocou, ele fez, ele operou aquilo que Deus tinha dito para não fazer. É o
medo te leva a fazer o que não era para fazer. Só que a Bíblia Sagrada também nos mostra, através de uma das parábolas de Jesus, a parábola dos talentos. Aqueles que recebem os seus talentos vão multiplicando, mas tem um que recebeu apenas um talento, e ele disse: por temor, por saber quem é meu Senhor, eu escondi o talento. Então o medo faz algumas coisas, ele te leva a fazer o que não era para fazer, e o medo vai te levar a não fazer o que você deveria fazer. Pedro teve medo, e o que acontece? Começou a afundar. Pedro está afundando. Pedro está afundando. E aonde começa o afundar de Pedro? É a última ceia. Jesus está falando com os seus discípulos e fazendo algumas revelações. Jesus está em um momento de comunhão com os discípulos, ensinando sobre o valor da humildade, fala sobre o Espírito, mas ele diz: um de vocês vai me trair. E diz: eu estou indo para um caminho, para um lugar que vocês não podem ir comigo agora. Pedro diz: como é que eu não posso ir? Por ti eu vou dar a minha vida. Aí Jesus não aguentou não e disse: tu me darás a tua vida, rapaz? Antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. Pedro consegue ser frio o suficiente para, em um momento de fogueira, dizer: não conheço ele, não andei com ele, não sou discípulo dele. Pedro está afundando, mas até afundando a gente consegue extrair uma lição. Pedro está dizendo o quê? Socorro, para ensinar. Se você tem as últimas forças, utilize elas para pedir socorro a quem pode te salvar. Estou afundando, mas ainda tenho como clamar: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Alguém poderia ter dito: ei Pedro, para de graça, tu é pescador, rapaz. Você vive nesse ambiente, você sabe nadar. Por quê, Tiago? Pedreiro tem que conhecer de edificação, engenheiro precisa conhecer de projeto, advogado precisa conhecer de leis, porque é a ferramenta que eles utilizam. Pescador precisa conhecer de pesca e de mar, e possivelmente saber nadar para não correr dificuldades. Pedro está num ambiente que ele sempre dominou, e isso nos ensina uma coisa: depois que a gente encontra com ele, irmão, a gente fica tão dependente, que até o ambiente que eu dominava, que eu dizia, eu faço e aconteço, eu estou tão dependente que eu digo: Senhor, não se afasta não, porque embora seja um ambiente que eu domino aqui, eu preciso do auxílio do Senhor para me ajudar. Senão até nesse ambiente onde eu acho que eu domino, eu vou perecer. Socorre-me, Senhor, aleluia. Sei que não sou exclusivo, eu tenho mais gente sentindo a presença dele nessa casa. Jesus vai para a cruz, e quando ressuscita, o anjo diz para as mulheres: ide dizer aos discípulos, mas avisa Pedro também que ele está indo para encontrar com eles. Pedro está afundando, pedindo socorro, e Jesus não está segurando o auxílio, Jesus não está segurando a condição de socorrer, pelo contrário, estendeu a mão, para nos ensinar uma coisa que a gente precisa aprender. O homem te valoriza na medida que você pode oferecer alguma coisa. Quando não puder oferecer mais, muitas das vezes o homem descarta, coloca de lado. As coisas para nós são tratadas desse jeito. Antigamente as pessoas sempre procuravam ter em sua casa telefone fixo, mas ficou obsoleto, então não precisa mais. Ninguém vai à loja de departamento dizendo que era um telefone fixo, porque smartphone consegue fazer tudo isso. Aí as pessoas acham que Deus tem essa mesma visão. Ele só tem valor para mim quando está pregando, ele só tem valor para mim quando está evangelizando, ela só é importante para mim quando está louvando o meu nome, ele só é importante quando está fazendo, mas quando está afundando, o amigo não nega a ajuda, continua tendo valor. Vai lá e diz para Pedro que eu estou indo encontrar com ele. E aqui chegamos no capítulo 21 e eu começo a encerrar. No capítulo de número 21, os discípulos já estão pós-ressurreição de Jesus. E Pedro diz: estou indo pescar. Outros também se manifestam dizendo: a gente vai também. Pedro sempre foi uma liderança.
A gente está indo também, Pedro. Alguns olham para isso, irmão, como um retrocesso gigantesco. Outros olham para esse cenário como um cenário de necessidade. Eles precisavam fazer alguma coisa, porque depois que Jesus morreu, quem sustentava o ministério não está sustentando, então eles precisam se manter. Mas também existem aqueles que olham como discípulos que estão assim: o GPS desligou, a gente não sabe mais para onde tem que ir, a gente não sabe por onde que a gente vai ter que caminhar, aonde a gente entra, o que a gente fala, a gente precisa do auxílio dele. E o que eles fazem? Eles voltam para o ambiente. Pedro está de novo numa praia, aleluia. Pedro está de novo numa embarcação, Pedro está de novo lançando rede. Mas Jesus sabe aonde te encontrar, Ele sabe aonde te achar, aleluia. Naquele momento, eles estão passando um cenário muito semelhante, não pescaram nada. Mas alguém grita: Pedro, tem alguém na praia. E é o mestre que está na praia, Pedro, aleluia. O que Pedro faz? O cenário que descreve agora mostra muito da situação de Pedro. A Bíblia diz que ele está nu, e ele toma suas vestes e salta nas águas. A nudez aqui, possivelmente, Pedro está apenas com a parte do tronco em cima nu, não uma nudez completa, que era uma forma utilizada pelos pescadores. Pedro pula nas águas para ter encontro com aquele que o encontrou na praia. Os discípulos vêm. Pedro estava nu. É um estado de vergonha. Nudez na Bíblia fala de vergonha, igreja. Pedro está envergonhado pelos seus atos, e é normal estar envergonhado diante da situação que aconteceu. E a expectativa normal é chegar na praia e esperar acusações, dizendo: quando eu mais precisei, você me abandonou. Quando eu mais precisei, você me negou. Quando eu mais precisei, você virou as costas para mim. Mas quando chega na praia, o que tem, Tiago? Tem uma fogueira acesa, tem o alimento, aleluia, e tem um amigo de todas as horas dizendo: vem comer comigo, aleluia. Porque ao invés de oferecer acusação, ele diz: eu ofereço sustento. Ao invés de oferecer acusação, ele diz: eu ofereço aquecimento para a tua vida, aleluia. Então come, se aquece, aleluia. Mas depois desse momento, lá está Jesus para falar com os discípulos. Não, para falar com seu amigo particular. Pedro, tu me amas? Aí ele começa a responder: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está ensinando é: para me negar, só a palavra basta. Mas para dizer que me ama, você precisa conectar a sua declaração com as obras das suas mãos. Se tu me ama, então toma posse do propósito que eu coloquei na tua vida, rapaz. Tu engatou uma marcha ré e voltou a pescar, mas tu sabes que eu te chamei para cuidar de ovelhas, Pedro. Tá lá, fecha os teus olhos aonde tu estás aí. Parece que é você tentando escapar, mas ele sabe a praia que ele te encontra, mulher. Ele sabe a praia que ele te encontra, homem. E alguém vai entender isso aqui, e eu preciso gritar essa frase: o propósito não caiu por terra e não foi alterado em sua vida, aleluia, ainda está de pé. Toma posse dele, toma posse dele, toma posse dele, toma posse dele, toma posse dele.
Mas Senhor, eu estou há tanto tempo nessa praia, mas Ele veio te buscar. Pedro, eu desci nessa praia hoje para te resgatar e restaurar a tua vida, Pedro. Porque do jeito que está não pode continuar. Entenda uma coisa, o homem quando faz restauração, o que é que ele utiliza? Ele lança mão do passado e traz o presente, não é assim, irmão? Restauração que a gente faz sempre é desse jeito. Você compra uma casa, que a fachada dela está destruída, a casa precisa da reforma, aí você quer mostrar a restauração que foi operada, você faz o quê? Olha como era a fachada, olha como ela está hoje no presente. Olha como era a sala, olha como ela está hoje no presente. A restauração do homem é o quê? Lembra o passado e olha o presente. E Jesus, ele veio para restaurar o amigo. Mas ele não veio para dizer: ei Pedro, ó, lembra o passado lá e lembra de hoje, da restauração. O que Jesus faz é, quando tu era moço, tu andava por onde tu queria, mas está chegando um tempo que estenderá as mãos e irá para onde não queres ir. Isso falava Jesus a respeito da morte com a qual Pedro iria morrer, mas glorificaria o nome do Senhor. O que Jesus está dizendo é: Pedro, a oportunidade está aqui. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, pois a partir de hoje até o dia da tua morte, tua vida será um canal de glorificação ao nome do Senhor. Aleluia. Não é vergonha, é glorificação ao nome do Senhor. Aleluia. Aí eu vejo Pedro abraçando com isso, com todas as forças. E se tem a fogueira da negação, que representa a queda, a fogueira da praia de João 21, que representa o levantar, o céu acendeu a terceira fogueira para dizer: confirmação do propósito. De repente veio do céu um vento como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um dos que estavam assentados. Quem está do lado de fora tem confusão e diz: como é que nós escutamos eles falando em nossa língua materna? Quando abre a porta, não é Tiago, não é João, não é Felipe, é Pedro que está de pé para pregar a palavra ali. Aleluia. Eu venho nessa noite para dizer: a restauração dele é real. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você e entrego a oportunidade ao pastor Anderson aqui. A restauração é real. E só porque você está pedindo na tua mente aí agora, eu vou repetir a frase para que você sinta a confirmação. O propósito permanece de pé na sua vida e não sofreu alterações. Eu te convido, batizado com o Espírito Santo, a sentir dessa alegria que eu sinto nesse altar aqui nesta noite. Aleluia. Sinta o toque dele aonde tu estás aí. Sinta o renovo necessário aonde você se encontra aí agora, aleluia. Não é porque eu estou pregando, é porque o restaurador está aqui nesta noite, mais uma vez, para falar com a igreja dele. Fale com ele por alguns instantes aí agora. Libere algumas palavras de adoração ao nome dele. Enalteça aquele que veio te buscar na praia.
A partir de agora eu não grito mais, mas com a autoridade que me reveste como pregador da palavra, eu declaro em nome de Jesus ser restaurado por Ele aí agora, em nome de Jesus ser tocado por Ele aí agora, em nome de Jesus ser abraçado pelo consolo dEle aí agora, em nome de Jesus, aleluia.